ainda está caminhando no processo. A gente ainda está caminhando no processo. Não adianta você ter um arcabouço jurídico legal e esse arcabouço, essas normativas, elas não serem implementadas, né? Depois da adoção das políticas de cotas para as universidades públicas, para os concursos públicos, aparentemente houve uma estagnação, né, no avanço de ações de promoção de igualdade étnico-racial. Quando a gente percebe que ainda existem algumas instituições com práticas racistas, elitistas, por exemplo, a gente não desenvolveu nenhuma política para combater o racismo institucional, né? Então, a gente ainda não conseguiu avançar em relação à alta mortalidade da juventude negra. A gente não conseguiu avançar de políticas de promoção de equidade racial dentro do setor da saúde. Ainda a gente pesquisa muito pouco questões relacionadas à saúde do indígena e à saúde dos negros. Então ainda há muito a ser feito. O Centro de Referência Nelson Mandela, ele tem essa referência, eu não quero ser redundante, né? Mas ele tem essa referência na Bahia, porque no Brasil só temos dois. E a gente tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, um atendimento jurídico e o atendimento social. A gente faz um trabalho em rede, que é com a rede de combate ao racismo, que é composta pela SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Quando eles chegam no centro de referência, não só chegam com a denúncia de racismo, mas eles vêm com a hipervigilância, com medo. Geralmente, a gente tem uma demanda maior para o jurídico. Quando a vítima chega, a gente nota, né, que a gente precisa dar esse encaminhamento de forma imediata. Ou existe ali por detrás um pretenso caso de racismo. A judicialização ela tem se mostrado uma forma de se fazer valer políticas reparatórias. Ela mostra também que há uma resistência da sociedade ou dos operadores de política pública para implementar essas políticas de forma espontânea. E aí, quando diz respeito a preto, judicialização da coisa, tudo é julgado por pessoas brancas, que amenizam o lado dos agressores. O agressor sempre tem um distúrbio mental, sempre tem um problema, uma deficiência intelectual, sempre está tomando remédio, sempre está num dia ruim, surtou, qualquer coisa do tipo. Aí o agredido é visto como vitimizador. Ah, está se vitimizando demais. Muitos casos estão subnotificados na sociedade. E aí isso nos preocupa, porque o racismo ele não dorme. Quando a gente pega e pensa as leis que fazem referência à introdução de temáticas relacionadas aos afro-brasileiros, os africanos, né? Relacionada à história, você vê que essas políticas também elas não conseguiram ser implementadas de forma devida. Há muitas instituições de ensino que têm dificuldades de colocar dentro de suas disciplinas e de modo transversal esses conteúdos. A gente sabe muito pouco sobre a África, sobre a história da África, sobre a própria história dos povos afrodescendentes no Brasil, indígenas, né? A história que é contada para a gente é uma história assim, muito romanceada. Eu aprendi que a princesa Isabel era a redentora. Oh, pobre princesa Isabel! Princesa Isabel libertou. Aí e a expressão que era utilizada é libertou os escravos. Foi a princesa Isabel que libertou. Aí, hoje em dia, com a amplitude da comunicação, porque a internet tem a parte boa dela, a amplitude da comunicação, as redes sociais, as pessoas que estão engajadas em contar a história como ela realmente é,
está dando conta para a gente de que nós ficamos sendo enganados o tempo inteiro. E essa construção da fala, de defesa, de se defender e de entender que está sendo discriminado só vai ocorrer quando houver uma conscientização de que isso realmente existe. E para essa conscientização existir, ela não tem que vir à tona na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, não. Acredito que ainda a gente continua muito mais na afirmação da identidade étnico-racial, da questão da negritude, né? Da valorização da cultura negra, porque em relação à questão de reparação existe ainda muita resistência em aceitar que existe racismo, que o racismo é estrutural, que isso produz sofrimento psíquico, que isso produz mazelas sociais. Porque você falar de reparação é você lidar com o status social, é você combater privilégio. E nós sabemos que a sociedade brasileira ela é estruturada com base em privilégios e fica muito de lado as questões de direitos relacionados à cidadania e à justiça social, né? Racismo é crime, racismo ele não é fantasia, racismo não é brincadeira. Deve ser combatido todos os dias. Porque todos os dias eu tenho que provar aqui no meu ambiente de trabalho que eu sou bom. Todos os dias eu tenho que provar isso. Acredito que a gente já passou da fase da criação de normas, né, de leis, né, e agora a gente tem que pensar na implementação, na avaliação, no monitoramento e no aperfeiçoamento dessas políticas.